Saiu uma pesquisa. Pesquisa Genial, que é uma corretora, Quaest, é uma pesquisa eleitoral, que ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Eu vou falando, meninos, e nós vamos fazendo o ritmo dos números, assim, bem rápido, para dar tempo de comentar. Beleza. Tem os votos espontâneos. Voto espontâneo, quando não apresenta os nomes, o povo diz, quem você vai votar? Acabou, a partir do nada. Qual é o resultado, Bob Ferruia? Lula. Ou Vale Bene, não sei, quem que é? Posso ir eu. Lula, Vai. então, permaneceu com 23% das intenções de voto em primeiro, permaneceu porque é em relação à pesquisa do mês passado. Bolsonaro oscilou 3 pontos para baixo, ele tinha 18, foi para 15. Ciro Gomes, PDT, segue com 1% e 2% não citaram outros nomes. Citaram outros nomes ou disseram que não votam em ninguém. Indecisos, 58%. Muito bem, isso aí é o espontâneo, mas aí tem, claro, a pesquisa estimulada, porque quando chega na eleição, o sujeito já sabe que há candidatos. Tem o cenário 1, Vólio Bene. Eu vou falando o nome e você me dá a marca. Tá bom. Lula. 46%. Bolsonaro. 26%. Ciro. 8%. João Dória. 6%. Aqui aparece Rodrigo Pacheco. 1%. Ninguém. 7%. O ninguém é branco, nulo, não quero saber de ninguém. Indecisos. 5%. Muito bem. Nesse cenário aqui, o Lula poderia se eleger no primeiro turno. Porque a soma dos outros, incluindo os indecisos, que não são votos inválidos, dá exatamente 46. Certo? 26, 46. O Lula poderia se eleger no primeiro turno. A margem de erro é de 3 pontos. Considerando que parte dos indecisos também vai para ele, haveria chance de eleição no primeiro turno. Agora um cenário em que não tem Rodrigo Pacheco, Lula 47, Bolsonaro 26, Ciro 9, Dória 6, ninguém 8, indeciso 5, também poderia dar a eleição do Lula. Aliás, os 5 cenários poderiam dar a eleição do Lula no primeiro turno, considerando a margem de erro. Mas fico com você ainda, Vólio Bene, um cenário em que aparece Simone Tebet. Lula, o cenário 3. Lula, Desculpa. 46%. Bolsonaro, 26%. Ciro, 8%. Dória, 5%. Simone Tebet, 2%. ninguém 8%. e indeciso 5. 5%. Também poderia dar. Veja, percebam aqui a dificuldade para sair, para emplacar o tal do nome da terceira via. Simone Tebet quer ser candidato pelo MDB, Partido Grande, mas ela aparece com 2%. Ciro está ali nos 8%. Dória continua com 5%. Dória testado em vários cenários. Vamos para o cenário 4, Vólio. Fica aí. Lula. 44%. Bolsonaro. 25%. Ciro. 6%. Dória. 3%. Datena. 7%. Mandetta. 2%. Simone Tebet. 1%. Ninguém. 6%. Indeciso 5%. Aqui já fica mais distante a possibilidade de eleição no primeiro turno, embora dentro da margem de erro ela fosse possível. Destaque-se que aparece um nome meio outsider, aí, que é o Datena, que se filiou ao PSL, com 7%, mas depois nós vamos ver que há algumas dificuldades aí. E o cenário 5, e também acho que essa fragmentação não existirá. E no cenário 5 ainda Vólio, Lula, 44%. Bolsonaro, 24%. Ciro, 7%. Datena, Também 7%. Mandetta, 2%. Eduardo Leite, Também 2%. Simone Tebet, 1%. ninguém 7, indecisos 5. Muito bem. Tem uma pergunta complicada para a terceira via, mas que eu acho importante numa pesquisa. Quiseram saber, na eleição 2022, quem você prefere que vença? E a gente nota aqui que o espaço da terceira via, embora exista, né, até agora ninguém conseguiu encarnar isso. Então, preferem, Bob Ferruia, que o Lula vença quantos por cento? 45%. E no mês passado eram 42%. Preferem que o Bolsonaro vença? 23% eram 26%. Isso, a gente vê uma corrosão aí do presidente. Nem Bolsonaro, nem Lula. 25% eram 28%. E não responderam 7%. Então você tem 25%, e aqui pode ser esperança para a terceira via. Olha aí, tem 25% que não quer ninguém. Tá bom, mas quem é que está conseguindo? Alguém consegue reunir esses 25%?
A gente vê que até agora não. Isso será possível? Não sei. E há uma pergunta da Quest que eu gostei muito, Genial Quest, que é o seguinte: você mede, você cruza ao mesmo tempo, ô Bob, o grau de conhecimento e de rejeição. Porque muitas vezes você rejeita um candidato que você não sabe quem é. Sim. Não, eu nunca ouvi falar, por que eu vou votar nele? Agora, a pergunta boa é: você conhece e votaria? Essa é uma pergunta boa. Quantos... E isso pega o 100%, o universo total, tá? Não é assim, dos que conhecem o Bolsonaro, 62 não votaria. Não. A pergunta é do universo total. Você conhece e não votaria? Então, não conhece Bolsonaro e não votaria nele, quantos, Bob? 62%. Tá ruim a coisa, presidente. Conhecem Dória e não votariam? 57%. Conhecem Ciro e não votariam? 53%. Conhecem Datena e não votariam? 46%. Então veja, o Datena ele consegue um índice muito bom, mas a rejeição de gente que conhece também é alta. Né? 46% conhecem e não votariam. Mandetta conhecem e não? 41%. Lula? 40%. Rodrigo Pacheco? 31%. Veja, é claro que o conhecimento do Rodrigo Pacheco despenca, porque quase ninguém conhece. Eduardo Leite? 28%. Simone Tebet? 14%. Essa então é quase desconhecida, e isso a gente vai ver depois. Agora, é aqui que o cenário da terceira via se mostra difícil. Insisto, não estou dizendo que é impossível, até porque 25% dizem que não queriam que nenhum nem outro ganhasse, nem Lula nem Bolsonaro. Agora, preste atenção para esses números, que de novo trata do universo total. Conhecem Lula e votariam ou poderiam votar? Quantos, Valio Bene? 58%. Conhecem Bolsonaro e votariam ou poderiam votar? 34%. Quando a gente olha aqui, nós já temos 92% entre Lula e Bolsonaro. Sacaram? Conhecem Ciro e poderiam votar? 33%. Datena? Também 33%. Dória? 20%. Mandetta? 13%. Eduardo Leite? 10%. Rodrigo Pacheco? 7%. Simone Tebet? 5%. E há, finalmente, eu falo eu mesmo, os candidatos que são desconhecidos da imensa maioria. Sabe quantos desconhecem a Simone Tebet? 80%. Eduardo Leite, 60%. Rodrigo Pacheco, 60%. Mandetta ainda 43%. Já o Dória é muito conhecido, só 19% não conhece. O Datena é muito conhecido, só 18% não conhece. O Ciro, só 11% não conhece. Lula e Bolsonaro, só 1% dos eleitores. E olhe lá que eu queria perguntar quem são essas pessoas. Então muita gente diz, bom, mas que beleza, então, né? Quanto mais desconhecido eu for, mais fácil seria, então, não voto em mim porque não me conhece. Quando me conhecer, vão votar. Mas peraí, são dois trabalhos que você vai ter, né? Você vai ter que, ao mesmo tempo, se tornar conhecido e conquistar eleitores. Né? Se a eleição fosse hoje, o Bob Furruia, o Lula bateria o Jair Bolsonaro por quanto? 55-30, Reinaldo. Isso. Ciro Gomes. Lula venceria por 52-25. João Dória. 56-18. Rodrigo Pacheco. Bateria Pacheco por 58-14%. Outros cruzamentos não foram feitos, eu estou falando aqueles que foram feitos. E há outras possibilidades. Vejam aqui, o desconhecido Pacheco enfrentando Bolsonaro seria qual o resultado? 33 para o Pacheco e 36 para o Bolsonaro. Isso dá uma conta. Se o Bolsonaro, o Bolsonaro, só 1% dos eleitores dizem não conhecê-lo. E 60% dizem não conhecer o Pacheco. Mesmo assim, o Pacheco está empatado com o Bolsonaro. A margem de erro é de 3 pontos. E Ciro venceria o Bolsonaro por? 45-33. Exatamente. Esses números ruins do Bolsonaro, a rejeição do governo, a avaliação negativa do governo de 48%, há um mês era de 44%, bateu o recorde. Só 24% dizem que tem uma avaliação positiva do governo e para 26% é regular. Atenção, a avaliação negativa triunfa em todos os cortes possíveis, de classe, isso é, de renda, né? De renda, de escolaridade, de região, de tudo.
até de religião, até entre os evangélicos, há empate técnico, mas o número dos que veem o governo como negativo é maior, 35 a 32.